E é isso, meus amigos. Estamos começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo, direto do campus da Unifor, um dos campos mais bonitos do Brasil, né? Isso aí é indiscutível. E eu tenho que agradecer demais a Pós-Unifor. E eu tenho que agradecer muito a Unifor também. A Pós, porque a Pós nos patrocina rotineiramente, mensalmente, lá nos Nordestinos pelo Mundo. Isso é muito importante para a cultura nordestina continuar viva, bem, forte. E a Unifor por ter confiado a nós esse especial de 51 anos, ter convidado a gente. Eu já fui embaixador do Mundo Unifor, que também foi um orgulho muito grande para mim, ter a minha imagem e o meu projeto completamente entrelaçado com essa universidade incrível que é a Unifor. Principalmente nesse momento de 51 anos de idade. Estou tendo a possibilidade de contar um pouco da história, tanto dos professores, dos diretores, como dos alunos que fazem parte disso tudo. Certo? Mas sem delongas, agora é hora de entrar na nossa entrevistada de hoje, a 7ª entrevistada da nossa temporada, certo? E é uma pessoa que já participou, viu? Eu vou deixar no card, inclusive, para você assistir depois, a outra entrevista que teve um mote um pouquinho diferente, que é a Gal Curi. Como é que você tá, Gal? Tudo bom, querido? De novo, né? Opa, prazer estar aqui. Segunda vez, né? O programa, isso. Agora na Unifor. E é o seguinte, eu posso te apresentar devidamente aqui? Pode, claro. E eu vou ter que ler, porque é um bocado de coisa, tá? Tem um cargo bem bonito aqui, ó. Gal Curi é consultora de marketing e atua na área há mais de 25 anos, certo? 30 anos. 30? Já comecei errado, beleza. Docente da Pós-Unifor há 20 anos. Como eu disse, Pós que nos patrocina. Professora em disciplinas como gestão de marcas, marketing, gestão de comunicação integrada, branding, marketing de luxo, alô Branding Lab, marketing de serviços e relacionamento. É isso? Exatamente. Mas peraí, é palestrante, mentora de startups, é facilitadora de treinamentos e uma das suas mais recentes realizações foi a aprovação no doutorado em administração da Universidade de Fortaleza. Parabéns pela aprovação. Acertei tudo? Acertou tudo. Obrigada. Nossa Senhora. Eu sou host. Você é host? Pronto. Léo Paiva, host. Não, eu tenho algumas coisinhas aí, mas não importa. Seguinte. Primeiro, parabéns pela sua aprovação. Obrigada. Como é para você ser estudante no mesmo canto que você dá aula? Olha, é curioso, né? Você voltar para o banco de aluno, né? Olhar para um professor, mas ao mesmo tempo muito gratificante. É um desafio. Eu, de uma certa forma, achava que já estava velha para fazer doutorado, né? Essas alturas de campeonato, com 30 anos de carreira, com 20 anos de docência. Mas a primeira aula que eu tive de doutorado, mais ou menos um mês atrás... Você pirou? Pirei, foi muito bacana. O nível de discussão, os colegas que estavam... Quando eu vi, todo mundo era da minha idade, ou até gente mais velha do que eu, alguns mais novos, mas essa troca foi muito bacana. E a maneira de se aprender é diferente, né? Você analisa com mais profundidade, por exemplo, um artigo científico, etc. Tem discussões muito mais profundas. Aí você vai vendo que faz muito sentido você fazer... Até mais velha, né? Então eu fico pensando, talvez se eu tivesse feito doutorado aos 30 anos de idade, eu não teria tido esse nível de aprofundamento que eu estou tendo agora, na leitura dos artigos, etc. E é um desafio, né? Pessoal também, ter tempo para estudar, porque os professores não aliviam, não. É artigo toda semana para ler, tem que produzir muita coisa, mas é muito bacana. E é um lugar que eu confio plenamente na capacidade técnica, é muito bacana estar aqui, na Unifor, um lugar que eu amo, em que eu trabalho há 2 décadas fazendo meu doutorado. Caramba. Qual vai ser o seu objeto de estudo? Olha, meu objeto de estudo é muito ligado também à minha área de atuação no mercado, né? Eu sou consultora e minha área de atuação é inteligência de mercado, estratégia com inovação também. Então eu vou estudar maneira chique, tá? Tá. É o Data Driven Marketing, ou seja, o marketing baseado em dados, né? Hoje a gente não consegue imaginar trabalhar marketing, comunicação, sem o apoio de dados. Porém, a minha ideia é modelar um formato de obtenção de dados que seja específico para startups e que ajude no desenvolvimento das startups baseado nos atributos do marketing, né? Então, é um modelo de data-driven marketing que eu vou estudar. Muito massa. É chique, né? É chique.
É doido. Mas, ó, me diz uma coisa. Vamos falar de marketing, porque eu também sou marqueteiro, certo? Então, acho que a gente vai poder falar... Obviamente, não tem as suas graduações, né? Mas eu vivo de marketing, tinha uma agência de marketing, né, até pouco tempo atrás, e amo o assunto. Como criador de conteúdo, né? O podcast é uma criação de conteúdo, os nordestinos pelo mundo, tem um branding, tem uma marca por detrás, ou seja, tem toda uma movimentação de criação de conteúdo, de discurso que você tem que fazer para uma marca pegar, né? Claro. E para uma ideia funcionar. O que você acha que as marcas precisam fazer de fato hoje para se diferenciar umas das outras e se destacar? Bom, a primeira coisa que eu entendo é que a marca ela tem que conhecer profundamente o seu público, né? Para quem ela está se direcionando. E esse conhecimento é um conhecimento que nunca cessa. Por quê? Porque o consumidor ele muda o tempo inteiro. Sim. A maneira como ele se movimenta, a dinâmica dos mercados. Então, às vezes você pega para um cliente, ele fala, não, minha família está nisso aqui há 40 anos, sabe de tudo, etc. Só que ele está usando práticas de 40 anos atrás, né? E Sim. o mercado muda completamente, muda o tempo inteiro. Então, essa tua capacidade de acompanhar a dinâmica do mercado, eu acho que é um primeiro passo fundamental. Você ter a humildade, digamos assim, mesmo que você seja uma empresa líder, com várias lojas ou o que for, né? Você tem que olhar e entender o seguinte, eu não sei de tudo, eu não sou o melhor nisso, eu tenho que aprender todo dia. Então, Preciso me adaptar, né? Se adaptar. A ideia é de se adaptar e estudar constantemente o mercado. Esse olho no mercado é fundamental. E você se atualizar e também muito foco, né? Eu acho, sabe, que existe necessidade de foco. Tem uma frase que eu adoro, que eu não sei exatamente quem é, mas fala assim, tente ser tudo para todos e você será nada para ninguém. Isso. Então, essa ideia do foco. A gente, nos últimos 20 anos, principalmente na última década, assiste um marketing muito de nicho. O marketing vai falando para pequenos públicos, né? E você compreender que o teu cliente está no centro de tudo. Não é que o cliente tem sempre razão, não, que muitas vezes ele não tem. Mas o cliente ele está na razão do ser. Então, a ideia do customer success, né? De você pensar no sucesso do cliente, desde que ele começa a se relacionar contigo em longo prazo. Então, é sempre isso. Pensar no cliente, compreender o mercado e manter essas duas questões muito vivas dentro da sua empresa, né? Trazer isso para a tua cultura corporativa também, né? Pensar no tempo que esse cliente vai ficar com você também, né? Porque se ele entrar num primeiro momento e não for bom, né? Assim, de cara, ele já não vai seguir com você, não vai consumir outras coisas, não vai voltar para tua loja, né? Por isso que é muito importante você definir para quem você está falando. O que essa pessoa procura quando ela vai atrás do teu produto ou serviço? Uhum. Porque, às vezes, uma definição, por exemplo, homem, mulher, tantos anos, etc., ela não é muito bacana. Não. É muito mais em cima de benefício procurado. E aí o benefício procurado pode ser rapidez, velocidade, ou pode ser status, enfim. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Pronto, vamos aproveitar que você falou dessa mudança rápida. Era uma pauta que eu ia puxar mais para frente na entrevista, mas eu vou passar logo, porque a gente já entrou. Como que você vê a velocidade do marketing e as mudanças quase que mensais, rotineiras de algoritmo? Tudo muda muito rápido, né? Hoje a gente tem TikTok, aí tem o Quai, aí tem o Instagram, aí tem o X, que é o Twitter, aí tem o YouTube. Como que você vê a população, o povo mesmo, a relação com essas mudanças tão rápidas? Principalmente para quem cria conteúdo, né? Quando a gente fala de marketing, são os criadores, as lojas, os influenciadores. Como é que você vê isso tudo? Olha, é um caminho natural que haja um desenvolvimento de ferramentas no mercado. E a questão é que o tempo de mudança das ferramentas cada vez é menor. Sim. E aí, assim, a gente entra, né, principalmente nos últimos 10 anos, né, quem manda são os algoritmos. Então, você tem o data-driven aí, falando o que você deve assistir, como você vai assistir, te mandando mensagens o tempo inteiro. Então, assim, imagina que você é uma empresa de um segmento X e você fala, todo mundo está indo para o TikTok, eu tenho que ir para o TikTok? Nem sempre. Você tem que analisar se as ferramentas disponíveis têm perfil de afinidade com o teu público. Se faz sentido estar lá. Se faz sentido estar lá. E você também tem que saber, por exemplo, quando eu dou aula de marketing digital, né, ou e-branding, eu mostro para os alunos exemplos de ações muito interessantes no TikTok. Mas também mostro exemplos de coisas absurdas. Essa semana, por exemplo, estava tendo uma trend no TikTok
em que as mães pegavam uma criança pequenininha e quebravam o ovo na cabeça dela. Ah, eu vi. Uma coisa ridícula. Então, assim, no meu parecer, isso é uma coisa ridícula e te incentiva a fazer coisas ruins. A gente precisa se adaptar como empresa e entender isso. Então, por exemplo, a linguagem, uma empresa como a Unifor, ela precisa estar em praticamente todas as ferramentas. Por quê? Porque o público dela está lá. Está em todas as Está ferramentas. em todas. Então, você vai pegar o que é melhor da ferramenta, né? O TikTok, ele tem uma linguagem muito adequada ao jovem, essa linguagem rápida, superficial, etc. Mas ele tem uma capacidade enorme de gerar, por exemplo, trends. Sim. Então, muitas vezes, uma trend, né, um filme, por exemplo, que não estava muito visto, mas aquela trend viralizou no TikTok e passou a ser visto, ou uma música, alguma coisa assim. Então, é importante você fazer as correlações entre as plataformas. Por exemplo, você começa alguma coisa no Instagram, do Instagram você vai para o TikTok, do TikTok vai para o site, por aí vai. Então, essa transmídia é fundamental hoje. Você ter essa ideia, né, de uma comunicação de convergência, né, que tem um offline com online e as ferramentas todas juntas. O que as pessoas querem é isso. Rapidez, praticidade e ir de um canto para o outro, né? Estou no TikTok, vou para o Twitter e por aí vai. Então, isso é muito importante. Você saber produzir conteúdo adequado a cada ferramenta e adequado ao seu público. Sim. E ao que você vai produzir, né? Às vezes as pessoas criam, eu vejo empresas, por exemplo, não estão no TikTok, porque, realmente, fez esse estudo e o público dela não está lá ainda. Mas às vezes eu vejo muita galera do tipo, fincando uma bandeira só. Tipo, você abre o canal, você abre o teu perfil, faz um videozinho de apresentação e deixa quieto. Por quê? Porque as plataformas, muitas vezes, elas vão envelhecendo junto com as pessoas. Você pega, por exemplo, como é que o Instagram era no início? Foto. Foto e você só podia usar o filtro do Instagram. Sim. Era aquilo ali, o filtrinho do Instagram, a foto era quadrada e essa era a onda do Instagram. Aí começou a entrar vídeo, aí começou a entrar... Tentaram o IGTV, aí entrou Reels, aí entrou sei lá o quê. Aí ela virou virou uma rede social, virou uma comunidade ali, né? Mas o TikTok eu sinto também que já está envelhecendo. E quando eu digo envelhecendo, não tem nada a ver com etarismo. É só das pessoas que não têm mais 15 anos, as pessoas que têm 30, 40, 50, 60, 70, as pessoas estão entrando. Elas estão indo ver qual é da parada, então vai se abrindo as possibilidades também para as marcas falarem com o seu público que não estava lá antes, né? Então, tu lembra... Gente, qual foi aquele negócio que abriu que era... Acho que foi na época da pandemia, que era só de áudio. Foi que ele veio rápido Não sei o que lá, Club. Isso. Você sabe, eu acho? Sei lá o que, Club. Só tinha no iPhone no início. Aí depois alguém tinha que te convidar. Foi um hypezão sinistro. Sumiu. Mas eu vi todos os influenciadores indo lá, fincaram uma bandeira. Porque se pegar, isso. Eu entrei no início, né? Eu cheguei no início. Então, hoje em dia, as redes sociais também é uma grande de uma corrida, né? Tipo, todo mundo correndo pelos números, todo mundo correndo para estar na frente e, às vezes, esquece mesmo da comunicação, com quem que você está falando, né? Eu acho que existe assim, a gente... vai testando, quando eu falo as marcas, as pessoas, formas, tipos de formatos, né? E aí acaba que esses formatos, muitas vezes, se repetindo. E eu acho que isso que causa um pouco da exaustão. Porque, por exemplo, há mais ou menos 5 anos atrás, o TikTok era o quê? A rede das dancinhas. E ele continua sendo a rede das dancinhas. Mas abriu, né? Mas abriu. Então, por exemplo, as dancinhas já pode ter saturado quem fazia dancinhas há 5 anos atrás. Sim. E aí tem gente que começa a fazer dancinha agora. Então, assim, eu acho que os formatos muito repetitivos também te cansam. Eu acho que o TikTok, ele soube, né? A própria plataforma soube capturar muito o que as pessoas querem. Só que isso vai gerando, né? Esses formatos ficam engessados. Eu tenho tantos segundos, eu tenho que estar com um vídeo que não pode passar dessa dimensão, senão não aparece, etc. Os tipos de dança. E é muito doido você imaginar que o TikTok ele influencia as coreografias de grandes astros. Sim, às vezes já lança com a coreografia. Já lança com a coreografia própria para o TikTok, porque se você esticar muito o braço, sai ali do enquadramento. É muito... Na vertical já. Na vertical e muito baseado em braço, em ombro, em cabeça, umas coisas assim. Sim. E o que acontece, às vezes, você fala assim, eu vou estar em todas as plataformas.
Aí as pessoas vão, criam conteúdo, replicam esse conteúdo em todas as plataformas. Que fica muito chato para o usuário. Se você segue aquela marca em várias plataformas, você quer ver conteúdos diferentes. Sim, sim. Raríssimas exceções, né? Porque você pega, por exemplo, podcast. Né? As raras, mas é fundamental ter outros conteúdos. Eu vou falar das nossas editorias, né? Que a gente está usando de paralelo. A gente tem o Instagram. Então, o que rola? Esse vídeo que a gente está fazendo aqui em horizontal, wide, vai para onde? Vai para o YouTube, certo? Essa nossa conversa na íntegra, sem cortes, desse jeitinho. O que vai para o Reels? O corte de 1 minuto e 30. O que vai para o TikTok? O mesmo corte. Porque funciona. A nossa sorte é essa. Tipo, o conteúdo dos nordestinos pelo mundo que a pessoa quer ver, o podcast de uma forma geral, o videocast, ele funciona igual tanto no Reels como no TikTok como no Quai. É a mesma coisa. Só que aí é importante você ter as editorias extras que funcionam em cada uma, né? A gente faz muito bastidor, vlog. Sim. E aí isso ainda leva a pessoa para ir lá para o YouTube ver, gostei disso, vou ver. Então acaba sendo também um teaser ou um chamariz para outras plataformas, né? Isso, e agora, a gente vê a eterna evolução. Eu achei corajoso o que o Instagram fez agora, o Reels, porque geralmente o Instagram trabalha muito aquele lance da plataforma, né? De não tirar a pessoa de dentro da plataforma. Eu não quero que quem está aqui no Instagram clique num link para sair do Instagram. Eu quero que ele clique num link para continuar no Instagram. Só que agora eles liberaram. Nos Reels, quando você clica, acho que tem o quê? Uma semana, é isso? Acho que menos de uma semana. Menos de uma semana. Onde agora você consegue botar Tô aqui, né? A gente tirou um corte de 1 minuto, 1 minuto e 30 pro Reels. A pessoa ficou interessada em ver. Antigamente, o que ela tinha que fazer? Ir no link da bio, clicar, ir até o YouTube, né? Agora tem um link direto. Você clica direto no Reels. Eles resistiram muito a fazer isso. Eles resistiram muito e agora te leva direto pro YouTube. Eu achei, finalmente eles estão facilitando. Porque às vezes você pega um vídeo de, sei lá, um viral, 2 milhões de visualizações num corte. Caramba, agora a pessoa tá a um clique de ver o vídeo completo e ir pro YouTube me seguir. Sim. Antes, ela tinha que sair, ir na bio, clicar no YouTube. Desistia, né? Muitos param pelo meio do caminho, né? Então, é realmente... a evolução e a forma como você adapta o teu conteúdo, ela é quase que o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E aí, assim, fazendo um paralelo com isso em sala de aula, né? Sim. Você imagina, quando eu comecei a dar aula, né? Uma disciplina que você dava 20 anos atrás... E hoje eu dou uma disciplina igual, digamos assim, igual que eu falo, a mesma disciplina, obviamente modificada. Então é curioso, né? Eu tenho lá na minha nuvem 2012, 2014, 2013, tal, e vou vendo as aulas antigas, né? Como é curioso a gente ver a evolução. Total. E é muito bacana você evoluir. Né? Eu sou, assim, obrigada a constantemente, né? Como eu estou ligada ao universo de comunicação e marketing o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu tenho perfil em todas as plataformas, muitas vezes para ficar olhando, para saber as trends, etc. Então, assim, eu não sou uma usuária ativa do TikTok. Mas é uma observadora ativa. Observadora ativa. Estudiosa da parada. Estudiosa. Né? E essa ideia é muito legal, inclusive, a gente pode deixar aqui para a galera do marketing, porque tem muita gente que segue a gente do marketing. Já entrevistei pessoas do marketing, até falei Branding Lab, que sei lá o quê, porque é uma boa referência em branding também. Eu tenho um perfil meu que ele tem lá meu nome e tal, babá, mas, tipo, eu não fico seguindo as pessoas com ele, tipo, meus amigos, por exemplo. Ele é até em inglês, tem o Léo Goes to Mars, é um perfil meu que tá lá para fotos e tal, mas eu não divulgo ele. Só que eu só sigo referências do meu trabalho. Perfeito, é isso. Então, quando eu entro, eu só sigo videomaker, fotógrafo, cineasta, criador de conteúdo só. Eu não boto ali, por exemplo, pegadinha, as pessoas caindo. Não, é só a criação. Então, quando eu quero referência, quando eu quero buscar o que a galera tá fazendo, é só entrar no explorar desse meu perfil, que só vem ouro. Muito bom. Entendeu? Isso é uma estratégia legal, porque às vezes no teu pessoal, né, tu mistura tantas coisas, são tantas bolhas. Eu também tenho um que é com outro nome completamente diferente, que eu vou armazenando só com isso. É bom demais, né? Porque aí vira o ouro do ouro do ouro do ouro, né? Demais. Mas vamos falar aqui, dentro do teu currículo tem marketing de luxo, certo? Eu queria saber de você o que é o marketing de luxo exatamente. Fala um pouquinho sobre isso.
Bom, quando a gente olha assim para o mercado, a gente entende que a gente tem o que a gente chama de categorias de mercado. Sim. Né? Tem desde quem vai só orientado para preço, vai comprar lá, que a gente brinca, uma brusinha de 15 reais, né? Ou vai comer um podrão na rua. Sim. E aí você vai subindo de categorias. Quando a gente fala do marketing de luxo, ele está muito ligado a branding, comunicação e marketing, porque ele é o consumo que a gente chama de simbólico. Sim. Quando a gente tem várias categorias do luxo, né? A gente tem o que a gente chama do luxo acessível, o luxo intermediário e o luxo inacessível. Eu estava dando aula essa semana na pós-graduação de moda e eu estava mostrando para eles exatamente a segmentação do luxo. E aí eu estava mostrando para eles, por exemplo, o mercado de luxo, pra você ter uma ideia da dimensão. Eles consideram micro scale, ou seja, marcas de micro scale que faturam até 1 milhão de euros. Né? Micro. E as globais são 10 bilhões, marcas como Mercedes, etc. E eles consideram pequena até 10 milhões de euros, né? Tá certo, né? Então, quando eu falei 1 milhão é por mês, tá? Estamos falando de 10, 12 milhões por ano. São marcas pequenas. Tem algumas marcas que ela tem uma loja. E tem outras que são globais. Então, o luxo ele é tão admirado, né? Por quê? Porque ele... Primeiro, se você pegar na história do marketing de luxo e a história própria do vestuário, etc., você tinha o luxo associado ao quê? À nobreza ou às castas, digamos assim, mais ricas. Você começa a história do luxo com o quê? Com joias. E até hoje a gente fala das joias, né? Tiffany, isso aí, e muito mais até antigas, as joias da nobreza, etc. Aí você começa com vestuário também. Então, foi algo que sempre trouxe para as pessoas esse desejo de consumir algo que você não pode. Sim, o inalcançável. Inalcançável. E estudar o luxo é muito interessante. Eu estava também mostrando para eles o case do conglomerado, que é o LVMH. Né? Aí fui mostrar as marcas para eles. Caramba, tem tudo isso. O grupo L'Oréal, que a gente não imagina, que é um grupo que tem marcas tão poderosas de luxo também. Eles têm uma divisão só de luxo. E aí o luxo ele é interessante porque ele traz uma segmentação. Tem uns produtos que a gente chama de porta de entrada. Por exemplo, perfumaria, óculos, carteira, né, o cinto, etc. São produtos que... Por que as pessoas gostam tanto de usar um cinto com uma logomarca enorme lá de uma marca de luxo? Porque na cabeça delas, elas estão usando algo de luxo. Mesmo que alguém olhe e fale assim, tá usando o cinto porque não tem grana para comprar um terno. Tá usando o cinto porque não tem grana para comprar uma bolsa X. Tem gente que faz empréstimo no banco para ter uma bolsa Louis Vuitton. Né? Então, assim, o consumo do luxo é um consumo simbólico, envolve autoestima, autorrealização e é um consumo social. Uma percepção para a sociedade, né? A gente vive uma era do consumo simbólico e o consumo para o seu meio. Você não consome uma coisa para você. Sim. Claro que existem alguns produtos que você vai, vou comprar um creme XYZ, uma fortuna que eu vou usar lá no meu olho de noite, ninguém está vendo. Mas o resultado as pessoas vão ver. Então, a ideia do luxo é tão fascinante nesse aspecto. Primeiro, também porque ele envolve gênios criativos. E isso, quem trabalha com inovação e criação, é muito bacana. Né? Se você pensar, você vê pessoas que criaram, por exemplo, padrões de vestuário. Você pega a Coco Chanel. Sim. Então, ela lá no século XX, início do século XX, né? Aí ela começa a criar, de uma forma extremamente ousada, jackets, né, os blazers, né, os terninhos Chanel para mulheres, usando um tecido que ninguém usava para mulher, que é o tweed. Muito à frente, né? Muito à frente. Então é muito interessante você observar esses gênios criativos, né? Então se torna algo muito emblemático. Você tem pouquíssima gente que consegue criar algo. E se você pensar assim, você pega uma casa como Louis Vuitton, Hermès, Cartier, a gente está falando de marcas com quase 200 anos, né? Então, e essas marcas com essa capacidade de se renovar. Louis Vuitton, os embaixadores da marca deles recente, era a garotada do BTS. Eles têm um gamezinho, Louis the Game, para garotada. Então, E quem está dirigindo agora o Louis Vuitton é o Pharrell, né? O For Real. Não, o Pharrell Williams, ele fez uma coleção agora. Foi só uma coleção? Foi só uma coleção. Pensei que ele tivesse trabalhando para Louis Vuitton. Ele trabalhou e fez essa coleção, mas não é o diretor criativo, né? Não é mais, né? Eu não sei, vou até ver aqui.
Eu sei que ele tava mais colado lá, né? Fez agora uma coleção que misturava um pouco de western, de faroeste e tal. Louis Vuitton e... Pharrell Williams. Pharrell. E é interessante como ele pegou, por exemplo, é tudo um pouco coligado, né? Você vê que a Beyoncé, ela trabalha muito esses elementos também, né? O chapéu de cowboy, etc. E não é à toa, você vê aqui no Brasil Luísa Sonza trabalhando. Ou seja, era uma tendência de mercado você trazer esses elementos norte-americanos, assim, para a moda. E muita gente torceu o nariz, falou, puxa vida, o cara tá trazendo, né? Mas, assim, a Louis Vuitton, hoje, ela é uma das marcas mais valiosas do mundo, né? E eu considero o chairman lá do grupo LVMH um dos maiores gênios do marketing. Irado. Porque o que ele conseguiu, e ele consegue manter a aura, quem quer. Você tem bolsa do Louis Vuitton aqui no Brasil de R$200 mil, e você entra no gamezinho, você pode comprar skins para o seu avatar por $12. Então você traz uma imensidão de... E imagina essa galera de 10 anos, 12 anos... brincando no metaverso da Louis Vuitton. Quando ele chegar com 20 anos, a marca vai ser absolutamente parte do cotidiano dele. Então vai ser muito normal ele entrar numa loja e comprar uma bolsa, um casaco, um vestido da Louis Vuitton. Então ele está formando, né, um outro mercado. Então o mercado de luxo ele tem tantas derivações que ele se torna um mercado fascinante. E os números são, assim... Astronômicos. Ó, falando do Pharrell, né? Pharrell Williams. Pharrell Williams, New Men's Creative Director. Ele é o novo diretor criativo do setor masculino da Louis Vuitton. Ele não é somente... do setor masculino, massa. Ele é o novo diretor criativo do setor masculino da Louis Vuitton e tem uma linha assinada por ele. Mas ele é o diretor da porra toda masculina. Interessante. Desculpa, Unifor, foi o primeiro que eu soltei em 8 entrevistas. Eu tô com uma carioca aqui, ela também tá se segurando, com certeza. Carioca, palavra uma vírgula, mas muita educação também aqui, né? Na Unifor. Então, pra tu ver, né, como é que a galera vai se atualizando mesmo, né? Trouxe um ícone pop, né? Um produtor, compositor, BTS também, né? Tá sempre atualizando. Dessas marcas de luxo, quais são, Gal, as que mais te chamam a atenção? Aquelas que você considera as maiores marcas de luxo do mundo. Sei lá, 5 marcas. Acho que a Louis Vuitton, com certeza. Eu acho que a Tiffany também consegue ser moderna. Ela foi a primeira marca, né, uma marca icônica. Muito nos Estados Unidos, mais do que aqui no Brasil, você ganhar um engagement ring, né, um anel de noivado da Tiffany é algo assim muito simbólico. E eles fizeram há relativamente pouco tempo o primeiro engagement ring para rapazes. Então é uma marca que tem muito tempo, né? E ela consegue sempre estar à frente, quebrar tabus, etc. Legal. Ela tem aquela ideia bem conservadorona, mas consegue ser moderna ao mesmo tempo. Eu acho a Tiffany, Louis Vuitton, eu acho a Cartier uma marca fantástica, a Casa Hermès também eu acho uma marca, e eu acho que não dá para tirar aqui que tem toda essa iconografia, esse peso que é a Chanel. Acho que, assim, na minha concepção, são as marcas mais... Acho que despertam, né? Eu mostrei recentemente os meus alunos da Unifor aí na pós-graduação de moda, semana passada. Eu mostrei um vídeo para eles que mostrava um processo de confecção de um cardigan da Chanel. E o vídeo durava 3 minutos. Quando acabou o vídeo, eles falaram, uau, onde é que compra? O vídeo começava mostrando umas ovelhas na Escócia, onde eles pegavam a lã daquela ovelha criada não sei aonde, tal. Então, uma lã espetacular. Processo de fabricação, uma mulher que trabalha lá na Chanel há não sei quantos anos, ela mede um por um e faz um negócio manual. Então, o que eu acho legal nessas marcas que eu citei para você é que tem um trabalho humano, né? A manufatura muito forte. Eles fazem questão de mostrar isso. Poderia citar outras também, mas quando você vê esses vídeos dos processos produtivos... Você quer, né? Você fala, meu Deus, que coisa linda. Os caras estão cobrando o que merece, entende? Tu vê o próprio iPhone, né? A própria Apple trabalha muito esse desejo de você ter a maçãzinha, independente se você precisa ou não dela, né? Assim, óbvio, por exemplo, a gente trabalha com marketing, criação, produção de conteúdo, né?
é uma peça de trabalho, sim, funciona muito. Mas eu já vi, por exemplo, gente comprando MacBook M2, M3 Pro e botando Windows. Só para abrir e mostrar lá. Exatamente. Abre assim, desinstala, bota um prompt do Windows ali, mas eu estou com a maçã. Você perdeu todo o sistema do Windows quer dizer, da Apple para que é o grande lance, né? Sim. O AS ali. E para botar só para ter a maçã, né? Então, assim, tu vê que a Apple conseguiu ter essa sensação do luxo também, e inclusive fez parcerias, né? Acho que foi até o Paulo Cuenca que mostrou isso uma vez, que é com aquela como é que é o nome? Hermès, né? Que era a pulseira. Sim. Tipo, o Apple Watch que já custa uma fortuna, com uma pulseira que custa mais meia fortuna, mas tem todo um conceito em volta, englobado e tal. Então, o trabalhar o luxo é isso, né? Até porque hoje em dia, na velocidade das redes sociais, tu falou do creme. A pessoa compra um creme super caro, mas a pessoa não vê o creme, vê o resultado, né? Mais ou menos. A pessoa vê o resultado e vê o creme, porque quando eu comprei a caceta do creme... Vai mostrar. Eu fiz um unboxing do creme. Olha, meu creme Indaiá que chegou, maravilhoso. Aí eu pego aqui, aí tal... Porque não é mais só o lance para você estar satisfeito, né? É o lance de você se provar para quem está à sua volta. Exato. Então o luxo navega nessa nova forma da gente querer se expor mesmo na internet, né? Como eu gostei, uma vez eu cunhei esse termo, que até foi um artigo meu no jornal, que é hipertrofia do ego. Então a gente vive nessa hipertrofia do ego, né? Então não é só o que você usa, mas o que você usa tem que mostrar para os outros. Você tem que provar para os outros que você usa. E isso é uma coisa muito doida. E o que você acha disso aqui? Chegou aqui, a produção mandou aqui. Após bolsa de saco de lixo e tênis destruído, Balenciaga lança pulseira de fita adesiva por R$16 mil. E vendeu tudo em poucas horas. O que você acha disso? Acho que a Balenciaga... Que fenômeno é esse? O que ela faz? Ela faz isso de propósito para desconstruir e, ao mesmo tempo, é um bite, né? É uma isca para quê? Para as pessoas que têm dinheiro, ou falam assim, vou gastar isso, para elas, na cabeça delas, elas estão desconstruindo o luxo, estão sendo muito modernas. E não estão percebendo que elas estão sendo, na verdade... Trolladas. Elas estão sendo o quê? Elas estão sendo veículo de vender uma coisa que não é arte, que você não tem... Muita gente critica a Balenciaga por causa disso, né? Porque ela... Aí agora, pode ver, ela começou a equilibrar um pouco. Ela fez uma campanha nova agora... reeditando aquelas divas dos anos 50, 60, aqueles cabelos Rita Hayworth, etc., com a Gisele Bündchen e tal, né? E, ao mesmo tempo, tem lá a pulseira de fita adesiva. Então, você acha que o que a Balenciaga está fazendo é uma provocação à galera? É tipo, olha como vocês são tolos, é isso? Vocês estão me dando dinheiro... achando que estão abafando, mas na verdade vocês são uns babacas? É tipo isso que eles estão fazendo? Eu acho que é uma tentativa de falar o seguinte, a gente vai ser consumido e a gente vai ser hype, independente a gente botar o quê? É uma certa prepotência botando a cara a tapa isso, e as pessoas que consomem, elas querem mostrar para os outros assim, ó, eu tenho peito para consumir isso, eu tenho coragem, eu sou um cara disruptivo. Mas, na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está pagando uma fortuna por uma bolsa de lixo, etc. Saco de lixo, é. Então, assim, a marca... assim, eu sou provocador. Então, você está mostrando para as pessoas que você não se importa. Você teria dinheiro para comprar uma bolsa de outra marca, mas você compra aquilo porque você é um cara provocador. Então, ele instiga essa persona de eu querer ser ousado, de eu querer estar sempre no hype diferente, né? Mas eles podem estar mostrando também a futilidade também que pode existir. E, ao mesmo tempo, eu segmento, acho que né? há uma crítica, né? Porque aquela pulseira que eles venderam recentemente, a galera ficou brincando. Só que olha o buzz que a gente chama, né? Olha o buzz que fala da marca. A quantidade de gente que brincou, pegou uma fita adesiva, botou no braço e falou, olha aqui, virou trend. Minha nova pulseira da Balenciaga. E, ou seja, o nome deles vai sendo alçado para o buzz. Então, eles sabem como ninguém fazer buzz. Isso, na minha concepção, a única explicação possível é falar, vou ser provocativo e vou gerar um buzz no meu nome, nesse aspecto. Porque as pessoas, muita gente fala mal, mas muita gente deseja comprar, né?
Pode crer, ó. Comprar um saco de lixo por 40 mil reais. É complicado. Mas enfim, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. O que você acha que faz uma marca... Antes de eu perguntar o que eu acho que o que faz para uma marca chegar a ser premium desse jeito, de luxo, existe alguma marca brasileira que você bota dentro desse lugar de marca de luxo? Quais marcas brasileiras que figuram nessa posição? Eu acho assim, que a gente tem algumas marcas no Brasil que são marcas que chegaram num parâmetro, num patamar, que a colocam como... Porque assim, o luxo ele tem uma questão, quando é um luxo de verdade, ele tem uma questão de qualidade tremenda nos insumos, no tudo que você usa, na matéria-prima, né? Sim, tudo é super Você incrível. tem pessoas que fazem o design, estou falando, se vou falar de vestuário, por exemplo, design incrível, a exclusividade, né, de você poder ter aquilo e a raridade. O que é a raridade? Você não vai encontrar 200 peças iguais àquela, né? Uhum. Então, por exemplo, se a gente fosse citar... Você tem uma marca que é uma marca Ricardo Almeida, por exemplo. Então, ela conseguiu colocar na cabeça das pessoas terno de luxo no Brasil, ou terno de luxo ou terno super bem cortado no Brasil, Ricardo Almeida. Pode custar 8, 10, 12 mil reais, que se eu for comparar com um terno de grife estrangeira, é muito mais barato do que um grife estrangeiro, estou falando de 25, 30, 40 mil. Porém, ele chegou num nível em que você sabe que aquele produto é altíssimo nível, vai ficar bom em ti, o corte é fantástico, os aviamentos, o tecido, etc, etc. É de luxo. É de luxo. Eu acho que o luxo é isso, é você ter uma marca como ele de tanto tempo e você manter a qualidade, o alto nível, o reconhecimento de pessoas em função disso. Não é necessariamente a comparação direta com uma marca do exterior. Exatamente. Que tenha o dobro, o triplo do valor. Mas é imagina o corte, a a qualidade. você conseguir ser colocado na cabeça de pessoas de alto poder aquisitivo como talvez a melhor marca de terno masculino brasileira. Então, isso para mim, como tem um joalheiro do Rio chamado Antônio Bernardo, você consegue comprar coisas que não são tão caras, mas o Antônio Bernardo, a maneira como ele te atende, você chega lá na loja dele, uma pessoa senta do teu lado, começa a conversar contigo para entender o que você gosta, traz. Então, assim, são pequenos elementos. Eu acho que o luxo, né? Você tem É a experiência como um todo, né? É perfeito, a experiência como um todo, né? A gente fala que... Da ponta à entrega. Customer success nesse aspecto, né? E a grandeza está nos detalhes, né? Então, esses detalhes, essa delicadeza de tratar, eu acho que... É o que faz ser de luxo, né? É o que faz ser de luxo, né? Então, eu acho que o Antônio Bernardo, Ricardo Almeida, você tem outras marcas principalmente vestuário feminino. Quando a gente está falando de marcas de automóveis, etc., isso aí não entra no Brasil. Mas a gente tem, por exemplo, marcas de imobiliárias que elas focaram nesse segmento. Então, elas têm uma assinatura de luxo. Você sabe que se aquela construtora, né, fez aquele prédio, você sabe que vai ter um padrão de qualidade extremamente alto. Então, eu acho que o mercado de luxo ele vai muito por aí também. Sim. Né? Não é só, a gente está muito acostumado a falar vestuário, etc., mas não. A gente tem em Fortaleza restaurantes que até 10 anos atrás você não tinha esse padrão, digamos, e que a gente pode considerar luxo nesse sentido. Sim. Vai ter gente andando de bermuda, chinelo, não é questão disso. Mas a entrega, né? A experiência como um todo. Sim. Você olha, você vê aquele ambiente maravilhoso, a maneira como te servem, o ambiente, a comida. Então, essa experiência como um todo, se eu comparar com o que tinha, então a gente tem que pensar no luxo muito diante do que você tem no mercado. Perfeito. Então, aqui no mercado em Fortaleza, eu enxergo, sim, alguns restaurantes que trazem essa experiência, né? E no Brasil, é como eu falei. Hotéis também, hotéis, né? A gente tem muito hotel, pousadas. High-end mesmo, luxo. High-end mesmo. A gente tem, inclusive, você tem assim, aquele portal que fala, né? Roteiros de charme. Então, sim, o luxo, umas vezes eu estava num hotel aqui, aqui no Ceará, e aí eu estava chegando, eu tinha saído para jantar, na hora que eu cheguei no hotel, eu perguntei, né? Se tem lá maçã verde, porque eu queria comer uma sim, maçã verde. Se tiver maçã, se tiver verde, melhor.
Enquanto eu fui lá dar uma olhadinha na praia, quando eu cheguei na porta do meu quarto, tinha um cara com uma maçã verde esperando para me entregar na porta. Eita, respeite. Isso para mim é luxo. Entende? O luxo nesse sentido, de você conseguir atender qualquer coisa. Superar as expectativas. Isso para mim é luxo nesse aspecto. Eu aspecto. vendo um vídeo, eu não sei onde é que foi, esses dias, acho que era na Prime, onde falava de hotéis de luxo e tava mostrando nas Maldivas, que tinham pequenas ilhas, né? E tem uma ilhoca lá, assim, né? Vou chamar de ilhoca. Inventei, que é o hotel, a estrutura do hotel e todos os bangalôs, né? Tinha altíssimo padrão. Cada um deles acho que eram uns 20 bangalôs e a sede, onde é o restaurante, onde são as coisas. Blá, blá. E é isso, tá no meio do mar. Chega lá de barco ou de avião. Aquele aviãozinho que pousa, né? E parte da cultura desse lugar era assim, o que você precisar, a hora que você precisar e qualquer coisa a gente lhe atende. Aí lembrei daquele cara que fazia... Como é que é o nome? American Pie. Tu sabe qual é American Pie, essa série? Sei. Que era o pai dele. Depois de ver qual é o nome da série dele, que agora, já que eu citei aqui, a galera pode querer saber, ele viaja o mundo vivendo experiências. Aí ele vai para esse lugar nas Maldivas e ele falou, como assim? Eu tô no meio do nada. Como que você vai atender qualquer desejo meu? Se eu quiser uma banana específica, sei lá o quê? Qual é o nome? Eugene Levy é o nome dele, né? Eugene Levy é o nome do ator, mas depois vê o nome da série dele? E o canal que tá? É O Viajante. O Viajante. É um doczinho, um programinha. Na Apple TV. Apple TV. E maravilhoso. Ele é engraçado, ele tá com 75 anos e falou, nunca viajei, nunca fiz nada perigoso, agora eu quero fazer tudo. Então ele tá indo pra todos os cantos. Olha, eu vi passando lá no meu feed, e nem percebi que era legal, vou olhar. Tu já viu esse, né? Já vi passando lá. É um pouco mais cara de programa, tá? É tudo muito roteirizado, mas é divertido porque o cara é um cara divertido. O viajante relutante, porque ele é ranzinza. Então, o que eu achei interessante é que, tipo, era de luxo e ele falou, vou testar esse conceito desse hotel. Aí, tipo, de madrugada, 4 da manhã, 3:30 da manhã, você vai lá, liga e fala, tipo, eu quero um brownie com sorvete de cajá. Sei lá. Os caras chegam com a caceta do brownie com sorvete, sei lá o quê. Só que é no meio de uma ilha. Como é que tu desenrola tudo, entendeu? Então eles devem ter realmente uma grande variedade. Tem um chefe animal premiado que fica lá com o bumbum sentado pra atender, tipo, 12 pessoas. Sacou? Então é o luxo do luxo do luxo do luxo do luxo, Sim. né? Imagina, a hospedagem era quanto lá? Dava tipo uns 40 mil reais a diária? Isso aí já tá daquela categoria que eu falei, que a gente chama do luxo inacessível, que é acessível só para um percentual pequeno de pessoas, né? Do luxo bizarro, né? Isso aqui você não consegue todo mundo acessar isso, né? Beleza, agora me diz uma coisa. Voltando aqui para a Unifor rapidinho, porque se deixar falar de marketing, a gente vai aqui até dar a dor, né? Como é o curso de marketing aqui na Unifor? Fala um pouquinho disso aqui na Unifor. Bom, a Unifor, assim, se eu pensar em termos de graduação... Graduação, né? Graduação, a gente tem alguns cursos que bebem um pouco do marketing. Tem o próprio curso de marketing também. Você tem o curso de publicidade e propaganda, tem muitas disciplinas ligadas a marketing, e você tem o curso de marketing mesmo, né? Você tem o curso de design também, que é uma outra graduação. Sim. Então, você tem alguns cursos, né? Que todos eles, né, a própria administração tem disciplinas ligadas ao marketing. Porque o marketing, ele na verdade permeia tudo, né? Se eu pensar na etimologia da palavra marketing... Tá em tudo. Market é mercado em inglês. O ING é ação, movimento. Então, marketing é o quê? É o mercado em movimento, é o mercado em ação. Eu tenho produtos e serviços, eles precisam chegar a pessoas e empresas. Sim. Então, tudo engloba. Sim. A gente está falando de moda... Aí tem o nome dos MBAs aqui é negócios de moda. Então, é a moda, o marketing dentro da moda e por aí vai. Então, você precisa disso.
Então, fora isso, fora a graduação que a gente tem, marketing, publicidade e propaganda, design e administração, na pós-graduação você tem vários MBAs que falam sobre marketing. Você tem marketing estratégico, que os coordenadores não me matam, porque eu não sei exatamente os nomes dos cursos, mas cursos que falam de marketing digital especificamente, negócios de moda, você tem gestão empresarial, gestão comercial, né? Muita coisa, marketing estratégico, gestão de marcas. Então, você tem vários cursos ligados ao que eles chamam do CCG, que é o Centro de Comunicação e Gestão, que podem te trazer uma gama riquíssima, né, sobre marketing. Tem um curso que eu adoro dar aula, que é o Inteligência de Mercado, que é a minha área de atuação principal como consultora. Então, por exemplo, Inteligência de Mercado é um curso relativamente recente na Unifor, né, de pós-graduação, e que ele traz muito essa visão estratégica do marketing. Entendi. Já o Gestão de Marcas vai trazer o marketing mais ligado para a construção de marcas, tem disciplinas de comunicação, aí você tem que ver qual é o caminho que você quer. Não, eu quero tratar do marketing digital, eu quero tratar do marketing mais estratégico. Não, a minha praia é gestão empresarial. Então, acho que hoje, né, a Unifor, ela consegue te trazer um hall, um leque, um portfólio de cursos de comunicação e gestão fantástico. Sim. Em que você pode se especializar, né, em diversos assuntos ligados a essa área, que é uma área tão dinâmica. E o bacana é o seguinte, como eu dou aula aqui há 20 anos, eu posso dizer, a evolução desses cursos é impressionante. Então, não é aquela coisa que eles usam a mesma grade, as mesmas disciplinas há 10, 20 anos. Constantemente você está mudando. Você está adicionando novas disciplinas, está evoluindo, muda a bibliografia, as referências bibliográficas, etc. Então, assim, a Unifor está em constante evolução junto com o próprio mercado, né? Sensacional, né? Incrível. Professora, como que você vê a Unifor para o futuro? Acho que a Unifor está indo num caminho muito bacana. Um caminho... A gente está aqui hoje fazendo uma gravação num espaço que é um hub de inovação. Que até nesse fim de semana eu fui mentora aqui de um evento que teve o Bootcamp. A Unifor, né, ela tem 3 grandes vertentes. E essa ideia de você ter o ensino, a pesquisa nesse aspecto... a pesquisa é algo que muda completamente a vida de uma universidade. E quando você traz a inovação com isso... Então, eu vejo a Unifor num caminho muito promissor no sentido de se adequar às evoluções do mercado. Sim. Ela está fazendo 51 anos, né? E se renovando sempre. Isso é muito bacana. Ela poderia... Hoje, a Unifor ela é uma chancela de qualidade. Ela não só é uma garantia de qualidade de ensino, mas como ela é um status como marca. Sim. Você falar que fez uma graduação, uma pós, um mestrado, um doutorado da Unifor... E isso não só aferido por notas do MEC, etc., enfim, mas também é aferido pelo sucesso dos clientes, quando eu falo clientes, dos egressos, né, da universidade no mercado, a referência que a Unifor tem. A Unifor hoje, ela te dá uma formação sólida e te dá também esse papel que muitas vezes é importante para as pessoas, de conquista. Eu consegui fazer um curso na Unifor. A Unifor é um símbolo de qualidade e de status nesse sentido. De status que eu falo de conquista, de autoestima. E não status é uma marca forte em que é uma das maiores universidades, não maior só de tamanho, maiores e melhores do Brasil. Isso sem dúvida nenhuma. E essa excelência dela na inovação, nas startups, né, esse núcleo de tecnologia também, está mudando muito e aproximando empresas. Essa convergência que a Unifor está trazendo, de trazer empresas aqui para dentro, né, e ter essa conversa, essa sincronia entre o que a gente chama de mercado e a academia é muito importante. Então, eu vejo a Unifor pronta para os próximos 50. Perfeito, maravilha. Você se sente realizada hoje? Completamente realizada com a sua carreira, com o que você vem fazendo? Tem algum sonho que você pode dividir ainda com a gente? Tenho um sonho, sim. Meu sonho é, de repente, até durante aí um semestre, dar ou quem sabe só um curso menor, dar aula fora do Brasil, ter essa experiência de dar aula fora do Brasil. Eu tive a grata oportunidade de, aqui na Unifor, na pós-graduação, eles tiveram uma coligação, um acordo com uma faculdade da Bélgica, da Antuérpia, a Antwerp Management School. E eu tive a oportunidade de dar aula para 2 turmas deles. E é uma experiência maravilhosa. Então, quando eu falo dar aula fora, não necessariamente fora fisicamente, mas
ter essa integração, que a Unifor seja mais integrada ainda com universidades estrangeiras e que a gente possa fazer esse intercâmbio. E um dos sonhos que eu tinha, estou realizando, que é fazer o doutorado, focar em pesquisas de algo que eu acho que está na ponta, né? Então, eu estou estudando algumas coisas que eu queria ter tempo para estudar. E aí, assim, nesse aspecto, dentro da Unifor, eu me realizo plenamente. Lindo demais. Mulher... Aí, ó, a Siri tá te ouvindo aí. Pronto. Muitíssimo obrigado. É a segunda vez, né? Segunda vez, quero a terceira, hein? A terceira tu escolhe música. Viu? Você já vem com a musiquinha pronta. 2 entrevistas já na conta. Galera, ó, já tá no card. A primeira é essa e todas as 6 entrevistas passadas que eu fiz aqui no especial Unifor 51 anos. Certo? Unifor, muito obrigado pela confiança nos nordestinos pelo mundo. Pós-Unifor, muito obrigado pela confiança nos nordestinos pelo mundo. Eu sou muito feliz de ver que a nossa imagem está cruzada, entrelaçada, e que toda vez que eu passo por aqui, que eu conheço a galera daqui, os professores, os diretores, todo mundo super feliz de a gente estar ligado, né? Quando eu digo de novo, quando eu vim no Mundo Unifor, vários professores pararam para falar comigo, que acompanham, que já apresentaram dentro de sala de aula algumas das entrevistas para puxar o debate, para levantar um assunto que foi levantado aqui dentro, né? Então, muito, muito, muito feliz, muito grato. Espero que seja só o começo da nossa relação de vários e vários anos. Pode entrar, meu querido? Entra. Olha aí. Gleidson entrando. Bem no finzinho aqui, tô me despedindo. Viu? E é a sua vez, Gal. Olha para a câmera aqui, fala com a comunidade de nordestinos. Pede para seguir, pede para se matricular aqui na Unifor, pede para vir estudar aqui dentro, faz o que você quiser, a câmera é sua. Ó. Pessoal, seguinte, nós dois aqui, 2 nordestinos por opção, cariocas e nordestinos cearocas, né? Muito orgulho desse Nordeste maravilhoso, muito orgulho de estar aqui conversando com ele, e muito orgulho de fazer parte da Unifor. Com certeza, venham para cá que eu tenho certeza que vocês não se arrependerão, pelo contrário, aqui o ambiente não é só para aprender o que você está em sala de aula, mas tanta coisa que você pode fazer, as atividades fora de sala de aula. Eu costumo dizer que um professor, ele é um cara que abre as janelas. E aí você vai levantar da tua cadeira e ver o que tem naquelas janelas. E aqui tem muita janela para você ver. É isso aí. Queridos, um beijo no coração de vocês. Eu estou muito feliz de ter feito isso aqui, de estar participando disso daqui. E, como eu disse, é só o começo de uma relação longa. Espero ter entretido vocês também com boas entrevistas, com um bate-papo legal, para que vocês possam conhecer mais a galera que faz a Unifor e a galera que vive, que estuda da Unifor. Queria agradecer o meu assistente de entrevistas, maravilhoso, Gleidson, que me ajudou nas pesquisas, né, meu irmão? E, enfim, um beijo no coração de vocês são maravilhosos e a gente se vê no próximo Nordestinos pelo Mundo. Não esquece de dar o joinha para receber o sininho, todo aquele tal youtuber, certo? Se inscreve, vai nos nossos Instagrams e a gente se vê na próxima entrevista. Um beijo no coração. Valeu!